momento. Canta o primeiro verso. Drink aqui, gaúcho. Na calada, buscando a santidade. Aos pés do mestre me coloco, o céu se abre. No livro de Salmos 46 está escrito: socorro bem presente quando tá tudo perdido. Em Cristo confio, na sua lei medito. Que não tarda a vinda do meu santo bendito. Ser fiel até a morte, me coloco de joelho. A coroa da vitória dada pelo Cordeiro. Sou rabisco da terra, remanescente do mundo. Que não se dobre a Baal, nem o telex miludo. Eu creio na palavra porque ela não erra. Pelo sangue de Jesus todo mal caia por terra. Posso tudo naquele que me fortalece. Seguindo as pisaduras do Cristo meu mestre. Na terra o teu reino estabelece. Pra salvar o cansado e oprimido que perece. A Bíblia na guaiaca, crente aqui gaúcho. Falando deste amor que é o mais louco do mundo. Que cura as feridas deixadas pelo imundo. Jesus joga o pecado no abismo profundo. De joelho dobrado como gaúcho no cavalo. Ala puxa tchê, vai se converter. O chimarrão e a chaleira de fogo de chão. Destrinchando a palavra no jejum e oração. As pessoas dessa vida não se comparam com a glória que se aproxega a ti. Oh, de casa, Jesus tá na porteira do teu coração. Abra a porta, tenha com ele comunhão. Meu irmão, as peleias dessa vida não se comparam com a glória que se aproxega a ti. Oh, Jesus tá na porteira do teu coração. Abra a porta, tenha com ele comunhão. Meu irmão, do lamaçal me tirou, dos valados me resgatou, da sua glória. Boa noite, pessoal de Esteio, Canoas, região metropolitana. Você já virou bordão dos meus programas? É, o bordão é boa noite. É o boa... Não, é o pessoal, né? Se bem que eu tô quase dormindo, né? Então, tipo, é boa noite. Ou é good evening. Bem original o bordão, boa noite. Boa noite, tudo belezinha? Tudo então, bem. pessoal, como vocês sabem, né? Hoje o Tite convocou a seleção, a gente vai falar. Não, nós vamos falar de Grenal, cara. Nosso programa é Grenal. Nosso programa é sobre Grenal. Não, e hoje tu tem que falar de Grenal. Ah, hoje tem que falar de Grenal. Porque... Ah, verdade, teve o Grenal no final de semana, né? Teve um Grenal. Verdade, achei que o Grêmio... Um resultado fantástico pro Inter. É que eu tava acostumado a ver o Grêmio fazer 5, eu esqueci que cara. teve Grenal no final de semana, né? Resultado fantástico. Mas enfim. Resultado fantástico. Faz de conta. Cara, foi um E eu tô triste, eu tô chateado, meu time deixou de... Mas eu vou te dizer uma coisa, foi a última chance do Grêmio golear o Inter. Deixou 2 pontos escaparem. O Inter também deixou 2 pontos escaparem. Deixou. Então hoje a pauta do programa, como vocês veem, o nome do programa é Pelé Grenal. Vamos falar de Grenal, vamos falar de de arbitragem, vamos falar de confusão, de soco. E vamos falar também da convocação que hoje teve, né? Convocação importante, muito obrigado, Beto. Mais clubismo que o Tite hoje não existe. Convocação hoje da seleção brasileira para a Copa do Mundo, depois a gente vai comentar também. Mas vamos falar de Grenal, né, Maurício? Vamos falar de Grenal, a gente conta... Começa aí, pode ir. A gente conta com a participação de todos aí, comentem, dissertem, perguntem, compartilhem. Xinguem a gente, por favor, xinguem, podem xingar a gente bastante. Xinga o Maurício. Não, pode xingar o Lucas também, porque se xingar a gente é porque tá dando certo. Ninguém me xinga, o pessoal te xinga. Porque... Cara, eu já venho pra rádio pra causar polêmica. Se não fosse pra causar polêmica, eu teria ficado em casa. Polêmica, Avalone. Polêmica, então... eu queria abrir um parênteses aqui antes do programa, de fato, começar, né, e fazer uma pequena homenagem ao Koff, né? Ah, sim. Independente do time... Eu ia trazer o livro que eu tenho do Koff lá em casa, esqueci. Eu acho que independente da camisa que o cara vista, o cara foi como ser humano, é óbvio, né, cara? Mas assim, deixando de lado o ser humano, agora entrando no quesito profissional, o cara era... sem dúvida nenhuma, assim, um exemplar. Mais do que presidente do Grêmio, ele foi um homem do futebol brasileiro. Exatamente. Quem saiu ganhando aí nessa... Ele foi uma personalidade do futebol gaúcho. Trabalhou até como secretário do Pedro Simon, trabalhou foi presidente era uma figura, de uma assim, companhia que, na minha elétrica opinião, também. Representou muito o futebol gaúcho. Eu até gostaria de comentar que eu tenho um livro do Fábio Koff lá em casa, que até foi engraçado, eu fui comprar o meu celular, não vou fazer propaganda, né, que eles não nos pagaram, mas era no centro stay aqui, e naquela coisa de eu querer comprar à vista, de estar na dúvida, tinha que comprar à vista, o cara me deu um livro do Fábio Koff junto. E daí, aceitei já.
e ganhei o livro do Fábio Koff. Tem várias histórias extraordinárias do Fábio Koff, falando de 83, falando de 95, falando desse período que ele também trabalhou na Secretaria do Estado, também legal. trabalhando Bacana, numa o cara companhia tem elétrica, uma né? história, né, cara? Ele conta a história daquela questão que para mim hoje o Grêmio só tá assim numa fase assim de títulos assim, né, com um patamar muito elevado, porque lá atrás o Fábio Koff falou que a Arena não era do Grêmio, e ali se começou a discutir o contrato da Arena do Grêmio, o Grêmio passou a não perder dinheiro com a Arena, porque se o Grêmio estava numa furada, Sim. ele leu o contrato, fez todo mundo entender que o Grêmio tinha entrado numa roubada ali com a Oeste. Eu acho que entrou, né, cara? E entrou, mas ele conseguiu mudar o contrato e tudo, então assim, o Fábio Koff foi uma personalidade muito importante. Tem várias histórias nesse livro, Fora de 83 que ele e o 95, Carvalho eram muito amigos, extraordinárias. Tem histórias da Copa de 98, porque ele foi chefe da delegação da seleção brasileira da Copa de 98. Tem até, ele conta a versão dele da história do Ronaldo Fenômeno, quando teve aquela convulsão. E assim, como é que foi a história? Então, não vou assim. Deixamos para outro dia. Deixamos para outro dia assim que eu não lembro assim de cabeça assim, mas ele conta a versão dele. Ele foi uma né? figura assim que na minha opinião ele representou muito o futebol gaúcho, foi muito legal, então. Eu digo independente. E foi legal a homenagem no jogo, né? Sim. Que na hora do minuto de silêncio, que na verdade foi transformado num minuto de barulho, né? Que Sim. a torcida do Grêmio aplaudiu, a torcida do Inter também aplaudiu, Sim. então foi uma homenagem justa pro Fábio Koff. Tem até uma curiosidade clássico, aí, né? Nessa história do Koff, Inter, Grêmio. Porque, segundo me consta, foi o Fernando Carvalho que indicou o Jeromel pro Koff trazer, né? Eu não conheço essa história. Eu sei que o Filipão indicou, que o Filipão foi perguntado do Jeromel, na verdade, né? Perguntaram para o Filipão sobre o Jeromel, porque o Jeromel jogou em Portugal, né? E o Filipão indicou, não, pode ir que é nosso. É curioso que o Jeromel é um cara que, antes de a gente começar a falar do Grenal, né? Eu queria falar um pouco sobre o cara que, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Brasil disparado. O único zagueiro, na minha opinião, que faz sombra ao Jeromel e talvez... É o Dedé. É o Dedé. Jogando em alto nível, eu acho que assim, Jogando eu em não alto acho que nível foi injusto o Tite não levar o Dedé, porque, claro... E ele levou o Dedé, ele falou na entrevista que o Dedé tá na lista dos 35. Tá na lista e até dos 35. o Dedé deu depoimento depois, super emocionado, porque, pô, o cara passou Imagina, exatamente, passou por vários problemas, né, cara? Vários problemas e foi xingado. Eu lembro da torcida do Cruzeiro dizendo que ele já estava fazendo doutorado em medicina lá no Cruzeiro, ganhando. E é um cara grana. que, na minha opinião, eu queria esse cara no Inter, pelo amor de Deus. É um baita zagueiro. Vamos mandar um abraço pro pessoal que tá mandando mensagem. Anderson Santos, Anderson. Carla Fontes, minha mãe, abraço, beijo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães atrasado. Que foi ontem, pra né? mim, da minha parte. Ganja Style, SKT, deve ser skate. Né? Gabriel Gonçalves, Lucas Gomes, manda um salve aí, irmão. Isa Cabral, meu querido Maurício, você é colorado, não te perde. Eba! E o Fábio Assunção Pinho, grande abraço. Então é isso aí, vamos começar a falar do Grenal. O Grenal que foi Grêmio 0, Wilton Sampaio 0, né? Não. Que mexeram no resultado. Não, falando sério agora, falando sério. Falando sério. Não é engraçado isso, porque... não é engraçado isso, porque na final do Gauchão a gente estava aqui para comentar. Hoje não vai dar pra fazer piadinha e do... o que tinha de Colorado dizia, nossa, porque não sei o que o Daronco não sei o que, blá blá blá. Aí agora, porra, 3 pênaltis. Não, cara, não foi aqueles pênaltis. Não foi aqueles pênaltis. Aquele no Cortez não foi pênalti. O quê? Não foi pênalti. Ô, me ajuda aí, cara, me ajuda aí. Não foi pênalti. Não, eu acho hipocrisia dos gremistas vindo reclamar de arbitragem, sendo que nos últimos 3 Grenais foram totalmente ajudados pela arbitragem. O que aconteceu nos outros Grenais? Juiz ajudando o Grêmio. Em qual lance? Em todo jogo. Em qual lance? Pô, se o juiz tivesse culhão, naquele primeiro Grenal ali, se o juiz tivesse culhão, ele dava impedimento ali na hora que os caras iam enumera, me diz um lance. Mas eu acho que assim, ó. Cara, foram 3 pênaltis. Assim, no Grenal, no Cortez, pênalti que sonegaram do Inter, não foi pênalti lá. No Cortez, tá? O juiz estava de frente, ele tava com a visão limpíssima. E ele não deu o pênalti porque ele não quis. E outra assim, ó, ele não deu o pênalti e o cara derrubou o Cortez. O mínimo que ele devia ter feito era dar amarelo pro Cortez se ele achou que não foi pênalti. Hã? Foi o Cuesta? Não lembro quem é que derrubou o... Não, mano, cara... Não lembro. Mas foi o Fabiano que derrubou. E é aquela coisa, beleza, se ele achou que não foi pênalti, se não foi pênalti, foi uma baita de uma simulação. Porque o Cortez estava indo em direção ao gol, tá? Então, assim...
Pra ele cair ali e o juiz não dar o pênalti, no mínimo que ele devia ter feito é dar amarelo por simulação. Cara, E ele não deu. não Por quê? deu, realmente. Porque ele Eu pensei pipocou. na hora, Porque eu ele pensei isso na pipocou. hora. Porque ele pipocou. Depois no outro lance que foi no do Luan, não foi no do Everton, o segundo lance, né? O do Luan. O Luan dá o tapa e até no primeiro momento a gente acha que não é pênalti. Mas depois na repetição a gente vê que quem dá o tapa na bola não é o jogador do Inter, é o jogador do Grêmio. Qual do Luan? E o Patrick, Não, e o acho que Patrick foi- derruba. Não, acho que teve e um o toque do Patrick, e o Patrick derruba e é pênalti. Teve toque Aí na é o bola do segundo Patrick. pênalti. Aí, não foi toque na Tem que bola. botar, então, do bem Patrick. lentamente ali pra ver. A gente, então. a gente vai ter que disponibilizar um telão aqui para mostrar lances, tem que botar, porque A tu gente não tá parecendo consegue, esporte- não Aí- consegue lembrar dos Não, momentos eu tava na, vendo na o tua lance antes de cabeça. sair de casa, E a mas outra, enfim. o pênalti no Vitor Cuesta, o Vitor Cuesta com o braço lá. A bola bateu na teta do cara e bateu no Não, braço. bateu no braço, cara. Então, assim, foram três, assim, o que eu acho? Claro, eu não vou tirar os méritos do Inter, que segurou o Grêmio. A sua estratégia, era segurar o isso. Grêmio. Era não jogar. Sim. Era não jogar. Se retrair. Então, assim, o Inter foi muito competente na sua estratégia. Sim. Mas a gente não pode deixar de comentar que 3 pênaltis não foram dados ao Grêmio. Ah, cara, Não pode deixar. Então, Mas isso assim, aí é hipocrisia, até cara. tinha um- Porque em tinha- vários jogos tinha- o Inter é prejudicado pela arbitragem. teve um amigo colorado meu assim que falou assim, é do jogo, não dá pênalti. Porra, é Não, do jogo um não, pênalti. não, é aí do também jogo não, um pênalti. Agora, um pênalti mas- é do jogo. Mas eu acho... Mas eu 3 pênaltis, assim, o resultado ontem, o resultado de sábado, acho- Sim. tem muito mérito do Inter por ter conseguido segurar o Grêmio, que é uma coisa que poucos times estão O Inter conseguindo. jogou numa formação Então, assim, muito- o Inter jogou retraído, não jogou, não quis, até porque o Inter nem tem contra-ataque, nem Não tem tem, jogadores não para tem. contra-atacar. Tinha o Rossi e Não o tem. Luca, Então, mas- assim, Não sei se vai- uma coisa é tu jogar retrancado, uma coisa é tu jogar num estilo de jogo assim, reativo. Sim. Que assim, eu vou deixar o time jogar, Não, mas o quando Inter- tiver a bola. Sim, o então, Inter- assim, o Inter jogou- o Inter nem quis a bola. O Inter nem quis a bola. Assim, deixa lá com o Grêmio e a gente vai ficar aqui, colocar um ônibus na frente do gol. Então, assim, o Inter teve méritos na sua estratégia, mas a gente não pode deixar de falar que o resultado passou pela arbitragem. Se é um pênalti, tudo bem, cara, é do jogo, não. até porque o pênalti o jogador pode errar. Né? O jogador pode errar o pênalti. sim. Então, assim, um pênalti eu deixo passar. Né? E olha que eu não estou nem falando do lance que o Patrick já tinha um amarelo, o Luan estava em direção ao gol. Não, mas naquela jogada eu tenho... Deixa eu terminar. Não, O Luan eu estava tenho em a nítida direção... impressão que o Patrick tocou na bola. Não, eu não estou falando E aí desse lance. Eu não tô depois- falando ah, desse tá. lance. O Patrick já tinha amarelo e numa jogada no meio campo o Luan estava em progressão indo para o ataque e o Patrick nem se interessa em ir na bola, ele puxa o Luan, ele já tinha amarelo. Se o Patrick não tivesse amarelo ali, ele teria dado amarelo para o Patrick, mas como o Patrick já tinha amarelo, o juiz não deu. Então, assim, passou muito pela arbitragem, mas também passou, acho que, um pouco de méritos pelo Inter. Assim. O Inter reconhecendo que o Grêmio é muito superior, né? O Inter reconhece, né? Que o Grêmio é muito superior e é por Mas isso foi que se... a última oportunidade do Grêmio golear o Inter, E vamos ser por, bem i- honestos. e por isso que joga desse jeito. Por quê? Ah, cara, eu acredito que o Inter vai mudar bastante a postura daqui pra frente. Não tem time pra... Eu acho que esse Grenal aí serviu pro Inter ver o que ele tem de errado e o que tem de positivo, entendeu? Porque assim, ó, levando em conta o negativo, tem muito, né, cara? O Inter não tem Sim. contra-ataque, a gente falou, realmente não tem. Tu vai ver o contra-ataque do Inter, é um cara correndo e ninguém sobe junto. Sim. Era o Rossi, tesão de búfalo, correndo de um lado. A galera aqui achando que a gente tá chorando, mas assim, quando é um pênalti, eu não reclamo. Ah, mas vamos ser Quando- honestos. quando Que nem- eu- Lembra aquele outro dia que a gente falou de arbitragem, que eu até comentei? sim. Né? Mas- Quando é com a gente reclama Aí e que tudo tá, mais. aí Agora, que tá. quando é o contrário... Só que aquela coisa, quando é um pênalti, eu não reclamo. O juiz não deu um pênalti ali, ok, é um erro. O juiz tá ali sujeito ele vai errar, ele é humano, o jogador também erra gol. Então, assim, quando é um pênalti, tudo bem. Mas, cara, 3 pênaltis. Assim, 3 pênaltis são negados ao Grêmio. Então, assim, Eu acho o Grêmio que- teve não, dificuldades para mas teve- entrar. mas o Grêmio, é- o mas Grêmio é- teve dificuldades para entrar e nas poucas vezes que conseguiu entrar foi derrubado na área. Então, assim, foi pênalti e o juiz Ah, pipocou. cara, não- O juiz pipocou. Porque no primeiro lance ele tava com a visão limpa e não tinha ninguém na frente dele. Tá, Ele se não fosse deu o porque ele não contrário. quis. O segundo pênalti também, ele não deu porque ele não quis, ele estava de frente pro lance. E no do Vitor Cuesta, que ele tava com o braço lá em cima, o fiscal ali... A bola bateu no Cuesta, bateu fiscal- aqui e depois veio Não, aqui. não, mas ele não, um zagueiro tá com o braço assim, Não, o cara. cara tá com o braço assim, tu não tá com a intenção da bola bater mas diretamente no braço. Pênalti
colado, é que assim, tu tá com o braço aqui, ó, perto do mas corpo. a perto bola, do corpo. Mas aí que tá, a bola vem rápido demais, não tem como tu Não, pegar mas, e mas botar ele o não braço tem pra que estar trás. com o braço lá. Ah, isso aí é verdade, mas Então, tu não vai imaginar que a bola vai vir no teu braço. O pênalti, a determinação do pênalti, que até mudou. A FIFA mudou a determinação Essa questão da batida, do né? pênalti. Mudou. Quando o jogador tá com o braço, ele assume o risco. Exatamente, então ele estava assumindo o risco. Ele assume o risco. Mas Então, eu acho que no momento que a bola bate no peito. não, mas ela nem dele, bateu né, no peito, ela bateu no braço direito. A gente pode tentar rever o lance. Sim. A gente não tem um telão aqui ainda, né, Roberto? Para colocar aqui, tá? Só que Mas nós pelo pode que eu ter, né? lembro, pelo que eu lembro do lance, a bola não bateu na barriga. Sim. Não bateu Cara, na eu tenho a barriga. impressão que bateu na barriga do Cuesta e depois bateu no braço dele. É? Mas enfim, fica na imaginação da gente. Sim. Cara, Vamos mas colocar vamos ser um honestos, telão. o Renato falou merda depois do jogo. Eu acho que ele foi deselegante. Não, eu acho que Sinceramente. o Renato e o Bolzan foram dois poliglotas, né? Falaram português, mas um monte de merda. Botar o vídeo daqui. Eu acho que ele foi deselegante, assim, até porque... Ele se respeitou todo. Todo mundo. Cara, não é desrespeitar todo mundo Porque, trabalho, assim, porque tem todo mundo trabalho. Ele fala que o Inter jogou como time pequeno, ok. Se tu for pegar assim na análise fria, jogou como um time que é inferior ao Grêmio. Mas o Grêmio não ganhou. Jogou como um time... Deixa eu completar. Sim, termina aí. Deixa eu completar. Só que assim, ele como um treinador do Grêmio, assim, ele como um homem do Grêmio, ele não tem que estar preocupado em falar Isso eu, como torcedor, tenho que falar. Sabe? Isso o torcedor tem que falar, assim. Então, mas o Renato é o Renato, né? O Renato Pode aparecer. tudo, né? Renato, se fosse o D'Alessandro, você tá também... porque eu não sei... eu já fui goleiro pro Grêmio. Quando o D'Alessandro foi lá e empatou o Grenal lá... porque não sei o quê, porque time da Série A, o time da Série B. Então, assim, quando é o... ano passado. Quando é o outro que fala, Não, cara, é ruim. eu até concordo em partes com o Renato, mas eu acho que ele falou muita merda ali, cara. Acho que ele... É que o Renato, sei lá, o Renato e toda a torcida do Grêmio, o Bolzan, etc., tava todo mundo esperando, cara. Chorão, eu tô chorando, nossa. Tava todo mundo esperando o Grêmio. É porque eu tô ainda, triste, eu cara. perdi 2 pontos pra um time que tá disputando lá embaixo. Ó o Lula aqui, ó. Até o Diogo Santos aqui comentou assim. Queridinho. E o Grêmio é campeão de fazer isso, de perder ponto pra time que tá brigando lá embaixo, né? O Grêmio é campeão. Ano passado foi o Avaí, agora é o Inter, o Grêmio já perde. E eu... Mas se o Grêmio é tão superior, por que não foi... Tá, mas é que tem, eu tô chateado. Eu tô chateado pela perda. Eu tô O visivelmente Inter- chateado. Porque o Grêmio perdeu 2 pontos contra um adversário que é O Inter inferior. entrou com o C na mão no jogo, né, cara? Ele não Sim. entrou com... Porque o Inter sabia, cara. O Inter análise- entrou com a mentalidade do Inter no jogo qual foi? Bom, vamos segurar o resultado. 0 a 0 é loteria, é Copa do Mundo. Análise Mas o que fria. acontece? Até o Pablo Vittar tem mais posse de bola do que o Inter. Mas enfim. Os caras vão xingar aí, Colorado de Araque. Não, cara, mas Não. realmente o Inter teve uma... Análise fria, assim, do que- Não, deixando de lado a do zoeira. que o torcedor tá sentindo. O Inter Fala. ele teve uma posse de bola ridícula. Mas é que o Inter não quis a bola. Exatamente. O Inter isso não é que eu quis quero a dizer, bola. O Inter não quis a bola. O Inter não quis O a Inter bola. quis manter o resultado 0 a 0 Que é pra- perigoso. Eu acho perigoso tu deixar o Grêmio com a bola. Mas se Foi levar em conta uma arriscado, coisa, foi se levar- arriscado. Sim, mas se levar em conta uma coisa, na primeira rodada do Brasileirão, Grêmio e Cruzeiro, eu não lembro quando é que foi a diferença de posse de bola pro O Cruzeiro também deu a bola pro Grêmio. Não foi uma diferença... Sim. Mas se tu for ver, todos os times estão deixando o Grêmio jogar. Mas por quê? Porque se tu Qual é a estratégia de cansar o Grêmio? Porque... E achar um golzinho ali chorado? Não, eu acho que a estratégia é... Se tu ir pra cima dos jogadores do Grêmio, tu vai entrar na roda. Que foi uma coisa que aconteceu com o Santos. O Grêmio tem uma questão de passe. Que foi uma coisa que aconteceu com o Santos. Se tu ir pra cima dos jogadores do Grêmio, tu vai entrar na roda. Então, assim, os times estão deixando o Grêmio jogar. O que foi a diferença do Grenal para os outros jogos que o Grêmio goleou o Cerro Porteño? Assim, a diferença é que o Inter não deixou o Maicon e o Arthur jogar. Os dois têm uma qualidade de passe muito boa. Mas... O jogo sai dali, entendeu? Então, a diferença é que o Inter marcou muito bem Maicon e Arthur, que foi uma coisa que não aconteceu, com o Cerro não conseguiu marcar, deixou, na verdade, o Maicon. Deixou, né? E até, a gente estava comentando até o Santos no segundo tempo, semana passada,
O Michael jogava, a gente estava falando aqui semana passada, o Michael jogava assim, ele pegava a bola e ele tinha uma completa liberdade para jogar. E ontem o Inter não deixou o Michael Herter jogar, sábado, né? Eu tô achando que o Grenal foi ontem. O Grenal sábado não é. É diferente, né? É diferente, é bizarro. Então, a grande diferença é assim, o Inter foi muito competente na sua marcação, na sua estratégia de marcar. Sim. Então, o Grêmio não conseguiu entrar tocando ali no seu meio de campo. Tanto é que o Jeromel e o Kahneman participaram muito do jogo, armando. Que é uma coisa que tu não vê todo zagueiro, né? Zagueiro, então o Jeromel. Outra coisa, tu acha que se o D'Alessandro demais. tivesse jogo do D'Alessandro e Edenilson, o Inter foi todo desfalcado, né? Não, mas eu acho que o D'Alessandro não jogou estrategicamente, sabe por quê? Porque o Inter trabalhou a semana para jogar correndo atrás do Grêmio, na verdade, né? Correndo atrás do Grêmio não, mas deixando o Inter jogar, e isso cansa. Jogar 90 minutos correndo atrás da bola, sem a bola, só marcando, cansa. E eu acho que o D'Alessandro não suportaria um jogo desse, assim, dessa. Então eu acho que o D'Alessandro não jogou por estratégia. Eu não acho que foi desconforto, porque eu acho que a estratégia foi o D'Alessandro não jogar por conta disso. Eu achei que ele ia entrar no segundo tempo, talvez. Mas eu gostei muito do Rolando. Entrou bem. O sistema defensivo do Inter tá amadurecendo sábado bastante. foi muito bem. Tá amadurecendo bastante. Eu gosto muito do Vitor Cuesta como zagueiro. Eu tava criticando muito o Moledo. O Moledo fez um bom Grenal também. Mereceu. Fez um bom Grenal também. Então, assim, Grenal é aquela coisa. Se a gente fosse pegar assim, se fosse Inter e... Vamos ver, Inter e Palmeiras. E o Inter jogasse desse jeito todo retraído e não querer jogar e deixar a bola os colorados iam estar putos da vida. Iam estar putos da vida. Só que como era Grenal, o Grêmio numa fase que estava e a gente achava que ia golear e vocês também achavam que ia ser goleados. Acho que nem o mais otimista colorado ia esperar talvez um empate. Então, né, como foi um Grenal, a torcida do Colorado está satisfeita, porque na verdade o sentimento, assim, analisando friamente do gremista do Colorado, assim, a gente está chateado porque deixou os 2 pontos escaparem, né? Deixou uma vitória escapar num Grenal, né? Até porque o Grêmio disputa o título. Então a gente está chateado e o Colorado está aliviado. Porque o próprio Colorado achava que ia ser que poderia ser goleado ou que poderia sofrer uma derrota. É que o Grêmio estava vindo com tudo, né, cara? Sim, então, análise... Ainda assim, o Inter jogou todo desfalcado. O Zeca de volante, o Patrick de armador... mas igual eu te falei, pra mim, ninguém me tira da cabeça que o D'Alessandro saiu do jogo estrategicamente. E o Edenilson, talvez... Mas o Edenilson, se for ver um jogador de marcação, ele ajudaria mais ainda na marcação. Sim, ajudaria. Mas não mudaria na armação tanto assim. Não mudaria. Então... o que, na verdade, eu te diria assim, um ponto negativo do Inter no jogo foi a armação. E ao mesmo tempo, como foi um negativo, foi um positivo. Mas lembra que eu falei isso, acho que semana passada, quando o Inter e o Flamengo jogaram, que o Inter jogou recuado lá contra o Flamengo e foi criticado. E por que foi criticado? Porque o Inter tem assumido uma postura de ser um time defensivo, só que o Inter não tem contra-ataque. Não tem. O Inter não tem jogadores que puxem o contra-ataque. Então, assim, é muito perigoso. Os colorados estão felizes, porque, afinal de contas, a corneta e tal... empatou contra o Grêmio, só que o futuro do Inter, eu acho, assim, analisando friamente, assim, é preocupante, porque o Inter tem assumido uma postura de time reativo, mas não tem reação. Não tem reação. Não tem contra-ataque. Então... O Rossi, tesão de búfalo, que ele postou no Twitter, tesão de búfalo, dando uma bica no Kahneman, se eu não me engano. Ali foi do final de semana. Ele jogou bem, cara. O Luca também jogou bem, mas o problema é do contra-ataque do Inter, que não vou nem dizer o Damião, porque o Damião é homem de área. Sim, o Damião tem que estar puxando o contra-ataque. Entende? Quem poderia puxar um contra-ataque daqui a pouco era o Potker. Mas o Potker não estava. Mas eu também não vejo tanto o Potker assim como um homem de puxar o contra-ataque. Eu acho que o Potker é o cara rápido pro último terço de campo. Não de pegar a bola lá no meio lá e eu vou puxar o contra-ataque agora, que é uma coisa que o Everton faz no Grêmio. Teve uma jogada que o Alisson faz. Teve uma jogada do Rossi que me lembrou um pouco o Nilmar. Olha a questão do drible da velocidade. Aquilo ali que ainda precisa. É aquela coisa, o Rossi tá... Agora, não, foi numa jogada, acho que foi até de ataque do Grêmio, que o Rossi pegou e puxou um contra-ataque, mas não tem ninguém.
Aí o cara sobe sozinho, daí vem o Damião se arrastando, vem o Luca lá do outro lado, e vem o Patrick também correndo, entendeu? Não tem pra quem Sim. tocar. E... O contra-ataque do Inter é ineficaz, porque aqui, ó, o Rossi puxou o contra-ataque, Damião aqui, Luca aqui e o Patrick vindo. Sim. Ou seja, o que ele podia fazer? Ele podia levar a bola até o final do campo, até onde desce, tentava cruzar, mas não tinha para quem cruzar. Sim. Porque quando chegasse lá na linha de fundo, lá para cruzar, não tinha para quem tocar. O Damião estava recém entrando na área. Não ia ter. A não ser que ele fosse rápido demais aí no drible, ele conseguisse dar uma cavadinha boa ali, pum, na cabeça mais assim. Então, assim, até dá a impressão assim, que até que o Inter não treina contra-ataque, Não né? treina, cara, não treina. Isso aí que eu tô falando, o Inter não tem contra-ataque, é ineficaz. Que é uma coisa que o Odair tem que decidir. Na verdade, o Odair ainda não decidiu o jeito que ele quer fazer o Inter jogar. Teve alguns jogos que ele tentou ter a bola, a posse de bola e tal. Então agora no Grenal, que foi um jogo diferente. A maior deficiência do que ele Inter, sabia que enfrentar um Grêmio assim Isso aí, tu e o Roberto vão concordar comigo. Mas a maior, e quem está acompanhando o programa também vai acompanhar, a maior deficiência do Inter é a finalização. Mas, a maior deficiência. Mas o Inter não finalizou, né? Não, mas eu digo em geral. O Inter... Em geral. Eu acho que se a gente for pegar os números frios aí do Campeonato Brasileiro, o Inter é um dos times que pouco finalizam. Exatamente. Então o Inter tem problemas de criação. É a maior deficiência do Inter. Talvez ali um meio pra frente, ali um D'Alessandro da vida, ali o Camil, o Rolando ali, que são 3 meias ali que podem vir a entrar no jogo. O próprio Patrick ali, que pode fazer uma função de volante mais adiantado. Mas eu acho que o problema do Inter é a finalização. O Inter quando o Inter vai finalizar, erra. Tinha uma época que eu lembro que numa comunidade, no grupo do Inter que eu participava, botavam foto aqui, ó, botavam uma foto de uma goleira, aí botavam uma plaquinha aqui, ó, aqui é o gol, chute aqui. Entende? E isso aí já é um problema do Inter de tempos, cara. Não é de agora, já vem de 3, 4 anos. Sim. E falar um pouco do Grêmio, assim, do panorama, assim, do que foi o clássico, agora falando de Grêmio, né? Acho que o Grêmio jogou o jogo que vem jogando sempre. A diferença é que encontrou um adversário que soube marcar, né? Que nem eu falei, o Inter soube marcar ali, principalmente o Michael e o Arthur ali, que é da onde sai o jogo do Grêmio, principalmente o Michael, né? O Michael é o cara que inicia as jogadas, né? Então, o Michael, ele não foi... Na verdade, ele acertou muito passe, né? Não, ele não conseguiu ser efetivo assim do meio nos passes decisivos, assim, né? De imprimir um ritmo melhor e de romper a defesa do Inter, né? Que foi o que faltou, né? O Grêmio não conseguiu romper a defesa bem postada do Inter. Então, assim, eu saí satisfeito pelo que o Grêmio apresentou. Tenho algumas preocupações. Primeiro, Maddson não pode ser jogador do Grêmio. O lateral direito, Maddson, não pode ser jogador do Grêmio. O Grêmio tem deficiência. Não, ele é o reserva, né? Então, não, mas é o que eu estou falando. É o que eu estou falando. O titular é Léo Moura, que tem jogado muito bem. Mas o Grêmio precisa de uma reposição ali na lateral direita, porque quando a gente não tem o Léo Moura, vamos combinar, o Léo Moura tem 40 anos e não vai conseguir jogar todo o jogo. Então, assim, o Ramiro tem se mostrado eficaz mais jogando na lateral direita do que o Maddson, né? Mas é aquela coisa, o Maddson tá no elenco, uma hora ele vai ter que jogar. E teve que jogar o Grenal e a gente sentiu falta de um apoio na lateral. Até porque o Alisson estava jogando no lugar do Ramiro, né? E o Alisson não teve o apoio de um lateral ali para conseguir conversar, né? Não conseguir fazer as triangulações que geralmente o Grêmio faz pela direita ali. Então, é uma coisa assim que preocupa, né, essa questão da lateral direita, né? Até gostaria de ver alguns, se alguém quiser comentar, mas de ruim assim, e que o Grêmio não conseguiu finalizar também, né? Sim. O Grêmio teve uma finalização no primeiro tempo com o André, no segundo tempo teve o cabeceio, que é uma coisa que até não é comum o Grêmio não tem feito gols de bola parada, né? E o Danilo Fernandes ali fez uma bela defesa ali no cabeceio, né? Geralmente até errou em bola, depois no rebote, né? Então o Grêmio teve poucas chances diretas assim na frente do gol. E até estava comentando ontem com um amigo colorado que se a gente for pegar os jogos do Grêmio, o Grêmio não é um time assim que
que até o Luan falou assim, não, o Grêmio amassou. E daí disse, tá, mas o Grêmio não amassou, porque foram só 3 finalizações. Mas é que tá, o Grêmio não é o time que finaliza toda hora. O Grêmio é o time que ronda ali quando surgiu o espaço, entrar na área e geralmente faz o gol. O Grêmio geralmente faz o gol. O Grêmio não tem perdido gols. Então, o Grêmio o Grêmio só teve 3 finalizações, mas o Grêmio não é um time que finaliza demais. O Grêmio é um time muito eficiente que toca, procura espaço e quando abre, chega para fazer o gol. Então, o Grêmio não conseguiu, até porque o Inter foi muito eficiente na marcação. O Inter fez um jogo de excelência no seu setor defensivo. Então, acho que esse é o panorama do Grêmio, assim. O problema do Grenal foi o seguinte, também outra coisa, no final do jogo, o sinalizador. Teve um problema. É aquela coisa, né? Tem uns cabeças de ervilha ali, torcedor, o cara eu acho que não tem cérebro, tem uma ervilha no lugar do cérebro, que o Grêmio precisando do gol, atacando, né? Pressionando no final do jogo, aquele abafa-te final de jogo, né? Um jogo 0-0, o cara me toca com um sinalizador no meio da área, com o Grêmio precisando do gol, né? Tá, só tinha atrapalhar. Só se o Inter atacando, o cara jogasse. O Inter precisando do gol? O Inter ali, ao invés do Grêmio, tá ali quase fazendo gol, fosse o Inter. E aí, como é que ia ser? Como é que é? Não entendi, tá? Se fosse o contrário, tu falou ali o Grêmio no ataque, ele pá. E se fosse o Inter no ataque e o cara jogasse o sinalizador? O cara do Grêmio? É. Qual seria a reação da torcida do Grêmio? Talvez... Por atrapalhar o ataque do Inter. Talvez a torcida do Grêmio, esses retardados, ficariam felizes, mas eu não acho que seja... eu não acho que... Até o cara foi identificado, parece que o cara é de Lajeado. Arvorezinha. Hã? Arvorezinha. Um abraço pra Arvorezinha. O nome do cara eu já até sei o nome do cara, mas não vou falar aqui, vou preservar. Mas ele foi punido e ele vai ter que se apresentar. Eu tinha ouvido falar que ele era de Lajeado. Talvez ele tenha que se apresentar na delegacia de Lajeado. Eu não sei se a Arvorezinha é perto ali de Lajeado, mas ele foi identificado e punido e agora todo jogo do Grêmio ele vai ter que se identificar lá na delegacia. Bem feito pra ele. Cara, eu achei idiotice dele. Bem feito pra ele, mas não é uma coisa que acho que a gente não tem que dar ibope, porque... E o soco do D'Alessandro no Luan foi merecido, não foi? Pelas cornetas do Luan, se fosse o contrário. O D'Alessandro é uma roceira, né? E eu falo... Não, mas também é. Então, assim, até eu fui um dos poucos que, naquele episódio do Edilson, defendi ele. Muita gente colocou foto do Edilson e tal. Quem me conhece sabe que eu não... Quando o Edilson foi lá e deu 2 socos no Dourado, assim... O que eu penso? A dupla Grenal tem uma imensa torcida, muita gente é fã do Edilson, tem muita criança que é fã do Edilson, tem muita criança que é fã do D'Alessandro. Então, assim, que exemplo que dá... Eu achei errado. Que exemplo que dá um jogador dentro de campo, de graça, dar um soco no jogador adversário. Então, o cara vai dar um exemplo, daqui a pouco... tá uma criança ali, até porque eles influenciam uma geração, né? O D'Alessandro é um dos maiores ídolos da história. Ele pode não ser teu ídolo, mas ele é um dos maiores ídolos da história do Inter. Então, assim, eu não gosto disso. Eu acho desnecessário. Tem muita gente que gosta, nossa, porque não sei o quê, que deu soco, blá blá blá, que não sei o quê. Eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que o jogo tá ali para ser jogado. Tiver que ter frase de efeitos, ok, beleza, eu gosto. Em primeira instância, ali uma briga dentro de campo até parece ser engraçado. Sim, mas é que aquela coisa, o D'Alessandro sempre quer chamar atenção. Querer ir lá dar um soco no Luan. O D'Alessandro sempre quer chamar atenção, ele não estava jogando, então assim, a torcida do Inter, se o D'Alessandro chegar no meio do campo, assim, aos 40 minutos do segundo tempo, assim, abaixar as calças e cagar no meio do campo, vai ter um mongolão. A torcida do Inter vai compartilhar, nossa, o D'Alessandro é muito foda, não sei o quê. Assim como se o Luan também chegar lá no meio, então assim... Não, cara, é idiotice. Esses caras... Tem torcedores que torcem mais pro jogador do que pra equipe. Sim, e esses caras se escondem atrás de uma idolatria. Sim. E fazem o que querem. Então, assim, o D'Alessandro hoje é um cara que é ídolo do Inter, ele tá lá e ele faz o que ele quer. Sim. Então, assim, ele acha que ele dando soco, ele não vai acontecer nada. Então, e não acontece nada. Não acontece nada. Né? O D'Alessandro poderia muito bem ali ser expulso, ele estava relacionado, não foi.
O D'Alessandro tem 300 Grenais que na maioria deles ele arruma confusão. Ele foi expulso uma vez só no Grenal. E na maioria deles ele faz e acontece, não toma nem amarelo. Então, assim, eu não gosto disso, cara. Eu acho que o Grenal... Eu acho desnecessário. Eu acho que o Grenal... E todo jogo assim, eu até não fui nesse Grenal, mas eu pago ingresso pra ir no jogo do Grêmio pra ver jogo. Não pra ver um bando de búfalo com tesão se batendo. Então, não gosto, assim. Se tiver que ter frase de efeito, legal, eu gosto quando o Luan vai lá e dá a resposta pro Sacha, depois dele fazer o que ele fez. Cara, mas isso é provocação então, assim, que gera violência, né, cara? É desnecessário. Não, mas é uma provocação. Não, é desnecessário. Mas o Sacha e o Luan, depois que foram jogar, eles se bateram, se quebraram? Não aconteceu nada. Jogaram semana passada, se respeitaram, se cumprimentaram, um deu resposta pro outro, ok, mas se cumprimentaram, não houve violência. Então, assim, eu não gosto disso. Dessa coisa, tipo, nossa, porque eu sou do Inter, porque não sei o quê, aqui é Inter, e pá. E daí o Edilson vai lá dar o soco também, porque aqui é Grêmio, eu não gosto. Até porque se fosse o caso, eu ia sair na porrada todo o programa. Sim. Porque eu acho desnecessário isso aí, a pessoa tem que aceitar a flauta. E o D'Alessandro, que eu conheço, ele sempre tá tirando sarro do Grêmio. Entendeu? Então, tipo assim, acho que é hipocrisia. E tem que tirar mesmo. Eu, assim, eu gosto da flauta, sabe? Eu gosto da flauta institucional. Eu gosto quando o Sacha vai lá, faz o gol e faz a valsa. Eu gosto quando o Luan vai lá e dá a resposta para ele. Assim, eu gosto disso, sabe? Mas quando descamba para violência, tem que ter maturidade para entender que não pode passar da linha. É desnecessário, cara, a violência. Tu vai bater no cara porque o cara tirou sarro do Inter. Beleza, cara. Sim, eu gosto disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na arena, lá com uma metralhadora, vou ver os caras cantar 1 minuto de silêncio pro Inter que tá morto. Disso, mas eu não gosto de... Entende? Vou entrar na arena lá com uma metralhadora, lá os caras cantando 1 minuto de silêncio, vão matar todo mundo. Cara, isso é desnecessário. E o Roberto Melo, eu até gostei muito da entrevista do Roberto Melo, que ele comentou essa questão do Edilson. E realmente, o Grêmio, quando teve a questão do Edilson, aconteceu o que aconteceu, ele fez o que fez, deu 2, 3 socos no Dourado, e nada aconteceu, entendeu? Nada aconteceu. Então o Grêmio não falou nada, não puniu o jogador, então assim, um peso, 2 medidas, né? Então pra cá vale, pra lá não, então assim, eu não gosto disso. Tu acha que essas cornetas aí do Luan em relação ao Thiago Neves e ao Sacha tiraram ele da Copa? Não, tirou o Luan da Copa porque... Decaiu o futebol dele? Não decaiu. Ele tem jogado mesmo que do ano passado. Só que a diferença é que hoje o Luan assume responsabilidade com o Everton junto. Ano passado o Luan tinha que assumir mais responsabilidades, assim. Eu acho que o Luan não vai para a Copa porque o Tite não arrumou um lugar para ele. A posição que o Luan joga hoje no Grêmio não tem na seleção. Até porque a seleção joga num 4-1-4-1. 4-1-4-1, E o Grêmio joga diferente. O Grêmio joga num 4-2-3-1, que é diferente. Eu, na minha opinião, acho que o Luan teria que ter ido para a Copa, teria que se arrumar uma vaga até para ter uma opção. Acho que um treinador tem que ter um leque de opções para mudar o jogo no segundo tempo, que foi uma coisa que aconteceu na seleção olímpica. Sim. Não tinha também lugar para o Luan na seleção olímpica, o Luan era reserva. E daí o Rogério Micali muda ali, o Luan entra e muda a história daquela seleção. Então, assim... Eu até acho que não é nenhum absurdo. Nossa, o Luan tinha que estar na Copa e tal. Mas eu, se fosse treinador da seleção, teria levado o Luan e teria levado o Arthur também. Só que o que teve informação hoje, que até o Tite falou na coletiva, que tinha um jogador que não tinha levado porque ele se lesionou. E depois que ele falou isso, o Grêmio soltou a informação que o Arthur vai ficar 3 semanas fora, né? Então, talvez o Arthur acho que estaria nessa lista, né? Sim. O Wilson Almeida, meu pai, que por sinal, disse que o D'Alessandro acaba de ser denunciado. Pode pegar 12 jogos. Também, o D'Alessandro é mongolão, vai lá e bate no cara. Foi denunciado. Ele deveria ter sido sim, o cara... Não joga merda nenhuma, o cara sai do banco pra fazer então, a boassa. O Eric aqui, Cassiano, um abraço, Eric. Se eu não me engano, o Edilson foi punido sim, pegou 4 jogos no Brasileiro. Não, eu entendo, ele foi punido sim, isso aqui que eu falo é uma punição... exemplar. Institucional. O Grêmio puniu o jogador. O Grêmio. Que é uma coisa que não acontece. O Inter vai lá e pune o D'Alessandro? Não pune. Então, assim, eu acho que é uma coisa que poderia acontecer. A instituição punir um jogador por ter uma conduta, do Inter, uma conduta errada. Isso aí eu falo porque eu sou colorado, meu. Isso mas o D'Alessandro faz muito. Acontece, nunca... Exatamente, isso me entristece. Eu gosto do D'Alessandro. O D'Alessandro... Provavelmente... Que, cara, eu sei lá... Provavelmente não vai dar nada essa denúncia, ele vai ser absolvido.
Entende? Desabafa aí o que tu tem pra falar da Alessandro não aí. tem nada pra falar Que tu do fez Alessandro. textão hoje e a galera ficou brava contigo aí. Não, Fala os aí. caras vêm dizer que o cara não entende futebol. Vai se fuder, eu sou artista, não sou jogador de futebol. Tô aqui falando um monte de merda com o Lucas aqui, ele só fala merda aqui nos microfones aqui. E os caras vêm dizer que a gente não entende futebol. A gente Não, o Leonardo entende Hack porra falou nenhuma de que futebol mesmo. não é o Arthur, é o Dedé Cruzeiro. Não, o Dedé, ele tá... O Dedé, ele tá... Não, o Dedé tá na ele lista bem, dos ele tá bem. 35. O Dedé, ele ficou na lista tu de acha- suplentes. tu Não, acha deixa eu que só o completar Kaká- a dúvida dele. O Dedé ficou na lista de suplentes. Ele tá recuperado, ele tá jogando muito, por sinal. Sim. Mas o Tite falou que ele não convocou um jogador porque ele está lesionado. Sim, porque ele foi avaliado no final de semana e está machucado. E Mas ele eu já foi- acho que esse jogador é o Arthur. Porque depois o Grêmio soltou a informação que o Arthur vai ficar 3 semanas de fora, né? Mas o Dedé está recuperado. O Dedé, inclusive, foi convocado para a lista de 35. Foi o único que o Tite falou. Que daí ele não os falou repórter, quem ele era. não falou os 35, mas o repórter perguntou assim, daí ele pegou soltou, não, vou soltar uma confidência, até para homenagear o Dedé, que ficou 4 anos sem jogar praticamente. E até para homenagear o Dedé, ele soltou na entrevista que o Dedé tá nessa lista. Sim. E até o Dedé deu uma entrevista depois, super emocionado, chorando, né? Então, Quem tu acha que tá nessa lista aí dos 35? não sei. Goleiro, quem tu acha? Tem gente aí, eu acho que tá o Neto. É pra tá o Neto aí, que ele Vanderlei? chamou. Não, Vanderlei não. Eu acho que ele chama só um goleiro pra essa de 35. Deve estar o Neto, Juliano tá também. Daqui a pouco até o Luan tá nessa lista. Sim. Acho que o Groy não tá, acho que é só um goleiro. Acho que o Neto que ele escolheu. Deve estar o Rodrigo Caio também. Deve estar o Rafinha. É uma lista longa aí. Rodrigo Caio. Que é aquela coisa, a FIFA manda convocar 35, só que só 22 vão, claro, mas se um jogador for cortado até a Copa, só pode tirar jogador dessa lista 35. E as seleções geralmente convocam os 35 e levam para fazer a preparação para cortar depois 12, 13, né? De 22, 13, né? Não, são 23 convocados. Não lembro. Mas as seleções levam os 35 e cortam depois. É uma coisa que a seleção brasileira não faz, né? A seleção brasileira prefere levar os 22 e não causar uma decepção para o cara que vai lá, faz a preparação e é cortado, né? Sim. Então a seleção faz diferente. Tu acha que tem alguém do Palmeiras ali, talvez? Palmeiras, Santos. Não sei. O Paulo Sérgio aqui disse, se estão criticando o Alessandro, o Luan não estava provocando também. Também, eu acho. Também, mas eu acho desnecessário o cara bater, meu. Isso Mas aí é se coisa de guri. provocação acontece. O Alessandro provoca, o Luan provoca. Então, Não justifica o cara não dar justifica, um né? socão no cara. Até porque eu não lembro do Luan em algum Grenal dando soco em alguém. Eu não lembro, se alguém lembrar aí. Nunca vi o Luan entrando no túnel ameaçar a Gandula. Isso eu não vi. Uma coisa da Alessandro já fez, É que o inclusive. Luan tá com saudade do Bolanhos, né? Então, Deve estar. Eu ouvi dizer que o Luan entrou lá no vestiário do Inter lá e pegou os caras tomando banho, é verdade? Isso aí, não sei, se tu tem essa informação, opa. Isso aí é basicamente Se o negócio que o- o JB Filho falou lá. Que Se o o ficou brabinho lá, batendo lá. se meu jogador fizer gol na final da Libertadores, se for campeão da Copa do Brasil, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser, não sei, o Bolanhos, ele faz o que ele quiser, não tô nem aí. Agora os caras pegaram no pé do Luan, né? Por quê? Não, dizendo que o Luan O quê? sabe? Se ele for também. Também. Tô aqui pra falar de futebol, futebol aí, eu não tô nem aí pra vida pessoal do Luan. É legal, porque daí pelo menos tem um abertamente ali no futebol. Tinha o Richard. Se ele for, que ele assuma, não sei, mas... Mas enfim, De pegador a gente já tem o Renato, né? Não precisa ter... o Renato é Gillette. É. E esse rebaixamento do Renato aí, o que tem pra falar? Os caras... Não. Até a gente tava participou, a gente tava participou. comentando antes que tem umas mentiras na internet que viraliza e a galera acha que é verdade. Até hoje os caras acham que o Grêmio subiu no tapetão lá em 92, que é uma coisa subiu no tapetão. que é uma coisa que tu for pesquisar, o regulamento mudou antes do campeonato e se mudou antes do campeonato, que não é tapetão, tapetão é no meio do campeonato mudar o regulamento. Olha aí. Então assim, Pra louvar de pé, aleluia. quantos?
Muito obrigado pela audiência. Tem bastante gente assistindo hoje, 1740. Compartilhe, continue compartilhando. E assim, a gente quer fazer um apelo para convidar as pessoas, para que a gente quer aumentar o número de pessoas para a gente fazer um debate legal. Fica aberto o convite a quem quiser vir aqui numa segunda-feira de noite com frio, que vai ser semana que vem, a gente vai montar uma equipe. O Rafa veio semana passada, semana que vem ele vai estar aí. E a gente está fazendo um apelo para que, se algum colorado quiser vir no programa para fazer parte junto com o Maurício, tem que ter uma camisa do Inter também, que o pessoal tá reclamando. Aceita doações. Mas a gente tá... O máximo que vai acontecer uma hora é achar uma camisa do Inter no varal e roubar, sair correndo. Mas fora isso, de boa. Se tu, colorado, quer vir aqui debater e tal, a gente tá aberta a proposta e conversa com a gente. Eu nem quero foto com a minha camisa do Inter, com a camisa do Inter lá, pelo amor de Deus. Arenta do caramba. Vi Inter e Bazem com aquela camisa, Inter e Tigres. Enfim... 5-0. Luan foi na sala de antidoping, disse o Leonardo Hack. Luan foi na sala do antidoping, onde estava o D'Alessandro e a TV Grêmio fumando. Eu não me interei muito a sala de antidoping era a segunda casa do Jardel, né? Sobre o que aconteceu aí. Mas tu quer tocar na vida pessoal dos caras? Deixa o cara ser chapado. Cara, eu vivi esse tapetão do Grêmio 91-92. A própria mídia colocou na... isso aí é mentira. Se tu for pesquisar a história... Bom, como é que é? O Grêmio subiu que nem o Aladim para a primeira divisão. Se tu for pesquisar a história, não aconteceu isso. Né? O regulamento foi mudado antes. Tu pode reclamar do regulamento ter sido mudado antes. Sim. Mas assim, tapetão não foi. Tá, e o Fluminense? O Fluminense que tá lá na C, lá e subiu. Isso foi tapetão. Isso foi virada de mesa, até porque... Teve o Campeonato Brasileiro de 99 ali, que deu um problema com o jogador lá e o Gama entrou na justiça. O Gama, verdade, foi o Gama que entrou na justiça. E daí a CBF não foi proibida de fazer o Campeonato Brasileiro e daí o Clube dos 13 foi lá e montou a João Avelange. E daí João Avelange mesmo. Foi o Vasco, do São Caetano na final. São Caetano era bom. E daí a justiça determinou que o Gama tinha que jogar o Campeonato Brasileiro, né? E daí, o que o Clube dos 13 fez? Fez um campeonato unificado entre as 3 divisões e todos os times dividiu ali por módulos, né? E colocou o Fluminense direto lá no módulo verde, que era o da primeira divisão, né? E daí ali o Fluminense ficou. Então, isso é uma virada de mesa, isso é um tapetão. Mas o que aconteceu com o Grêmio, e o Ricardo, que sabe disso, né? Foi que antes do campeonato foi mudado o regulamento. Daí eu não sei o que aconteceu. Daqui a pouco, se tinha interesse mesmo do Grêmio participar da primeira divisão, eu não sei. Mas o tapetão, de fato, não aconteceu. E essa questão do Renato que viralizou, né? Que disseram que o Renato teve 5 rebaixamentos, né? Sim. E se tu for pesquisar... Não, 5. Que era Grêmio, Fluminense... Fluminense, Vasco e Atlético Paranaense. E com o Fluminense em 2009 também como treinador. E daí eles falaram isso. E daí, se for pensar, 91, o Renato nem jogou. Não, ele jogou no Grêmio. Ele jogou gauchão pelo Grêmio. Depois voltou pro Botafogo. Inclusive tem até uma história que o Botafogo rebaixou o Grêmio na última rodada e o Renato não quis jogar pelo Botafogo. Então tem essa história. O Renato não jogou Brasileirão do Grêmio pelo 91. 96, que foi o ano que o Fluminense foi rebaixado, que disseram que ele tinha sido o treinador do Fluminense. Ele treinou 2 jogos como interino e ganhou os 2 jogos. 96? Como interino. 96, Ele era treinador naquela época? Não, ele foi treinador interino, ele era jogador. Mas daí demitiram Ele pode ter caído como jogador, ele até não... Acho que, de repente, como jogador ele caiu, mas como treinador não. Disseram que ele caiu como treinador, mas ele treinou só 2 jogos. E o Vasco? Como interino. O Vasco, acho que teve participação dele. Porque ele jogou, acho que quase todo o campeonato com o Vasco e caiu. Mas disseram que ele caiu com o Fluminense em 2009, o Fluminense nem caiu em 2009. E depois falaram do Atlético Paranaense também, e ele treinou o Atlético Paranaense 2 meses só, então... mas o cara participou, né? O que importa é ter participado. Mas tu vai contar rebaixamento, também tem mais uma galera aí tem. que gosta de cair e tal, mas... Foi engraçado, eu achei legal essas desenterradas e essas invenções. Eu não sabia que ele tinha jogado pelo Grêmio 91. Ele jogou, ele veio por empréstimo, na verdade, né? Não, isso eu fiquei sabendo hoje de manhã, eu fui pesquisar, muito por acaso, eu fui ver, não. Ele era do Botafogo, ele foi vice-campeão brasileiro pelo Botafogo em 90, se não me engano. E daí o Grêmio trouxe ele. O Grêmio trouxe ele veio por empréstimo, jogou. Ele veio pro Grêmio para jogar a Supercopa Gaúcha, a Supercopa, aquela que reuniu os campeões da Libertadores.
Isso aí era uma competição nos lá anos de 90. trás, né? Reunia todos. Daí ele veio só pra jogar a Supercopa e voltou pro Botafogo. Daí tem essa história, que o Botafogo que rebaixou o Grêmio, que ganhou na última rodada e o Renato não quis jogar. Sim. O Ricardo Bom. Flores aqui comentou, então o Lisca não rebaixou o Inter. Pra mim não, o Lisca treinou quantos jogos? 3 jogos. Assim como eu acho que não foi o Roth que rebaixou. 3 jogos. Assim como eu acho que também o Roth não rebaixou o Inter, quem rebaixou o mas Roth eu foi. estava lá, né? Todos sabem Deus. Quem rebaixou o Inter pra mim foi o Argel, né? Que montou o time, né, que... Não, quem rebaixou o Inter foi o Pífero. Não, eu digo assim como treinador, né? O treinador responsável pela queda sim. foi o Argel, porque foi ele que montou o time. Treinou, acho que o Inter por um turno e depois rodou, né? Rodou Falcão, rodou Roth. Pezinho no chão, vou passar o trator. Paulão Sim. é Eu acho Barcelona. que o Renato, como treinador, teve participação, acho que só no rebaixamento do Vasco, assim, efetivo, né? Sim. Lembra aquele rebaixamento do Vasco lá que a gente até tinha comentado? Era né, esse, que- foi esse ano. Não, do cara lá que tentou se matar É no esse, São Januário. foi desse ano aí, era o Renato treinador. Quem rebaixou foi o Argel. Quem rebaixou foi o Argel, né? Na verdade, quem rebaixou o Inter foi toda aquela situação. Né? Foi Argel, foi Celso Tem essa Soares, foi questão até o também, Lisca ó. mesmo. Que muita gente se arria no Grêmio, porque o Grêmio subiu em nono, né? Uhum. Mas até o Wilson disse aqui, 92 Grêmio se classificou para a segunda fase, não disputar a próxima fase, pois já tinha subido da primeira divisão. Essa história é verídica. O Grêmio só jogou o campeonato para subir, passou de fase e depois não quis jogar mais. Por isso que a galera olha e o Grêmio subiu em nono, né? Tapetando, mas na verdade o Grêmio subiu, passou de tapetão. fase. O Grêmio passou de fase e não quis jogar a fase seguinte, né? Que já tinha subido. É tapetão. É o Aladim. É o É tapetão. o Aladim Feelings. Mandem mensagem. Mandem aí. mensagem, xinguem a gente, senão a gente vai fazer... Xinga, a gente- me chama de senão- chorão. Senão daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa aí pra vocês não gostar mesmo, aí podem xingar. É pra xingar mesmo, a gente tá aqui pra se xingar. Estamos aqui pra causar polêmica. A gente tá aqui e- na cruz aqui pra tomar cuspe na cara, então tá de boas, né? Então amanhã o Grêmio joga contra o Monagas, né? Morangas. Monagas tá lá na Venezuela, lá passando pelo... comendo arroz com feijão. Vai Venezuela, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas eu vou te perguntar uma coisa. Tu viu no último jogo do Grêmio que tinha uma faixa do Lula? Tava perto Tinha. onde eu tava e mandaram tirar, O que tu né? acha aí dessa inclusão de política no futebol? É proibido, né? Eu acho errado. É proibido, né? A galera ficou brava que eu até tava nesse jogo e tinha aquela faixa da Marielle Vive, uma coisa assim, que é a Marielle, aquela vereadora que foi falecida e tal. E daí tiraram e acharam, nossa, porque não sei o quê, blá blá blá. Só que é aquela coisa, não é, Futebol é proibido manifestação política dentro do estádio. Então, assim, o Grêmio tirou porque se deixasse ali ia ser punido. Inclusive, vale para os dois lados. Naquela época em que rolava a questão do impeachment lá, direto tinha faixa fora Dilma e o Grêmio ia lá e tirava. Então, uma coisa... O Grêmio como instituição, ele tem que fazer isso, né? Se eu não Ele me tem engano, que ir lá foi em tirar, Santa- se eu não me engano, porque foi em Santa senão Catarina que proibiram botar faixa nos estádios. Sim, é proibido, né? Eu acho que isso aí estraga um pouco Qualquer a emoção. manifestação política no futebol é punido. Tem muitos jogadores na Europa, que até teve um jogador da Croácia uma vez que fez o fez uma gol, saudação nazista. fez uma saudação nazista, ele foi expulso, até não pôde jogar a Copa e tal. Ok. Então, não, é uma coisa que não pode, né? Então, o Corinthians, e vale para tanto para a esquerda como a direita, o Corinthians quis jogar um jogo pela Libertadores para fazer uma homenagem à democracia corintiana, que foi uma coisa que aconteceu lá na década de 80 e tal, com Sócrates. E ele queria botar na camisa democracia corintiana, e a Conmebol não deixou. Por causa da... Porque é manifestação política, tá? Afinal de contas tem muita gente que não apoia a democracia, que acha que... Democracia é bobagem, É. etc. E até o Corinthians ia jogar contra o Lara, né? Que é um país da Venezuela, que é um time da Venezuela que vive um regime ditatorial, né? Eles não gostam muito da democracia lá, então é proibido, né? O Grêmio levou papel higiênico lá pra Venezuela. É até levado. Eu vi que Os o Grêmio cara ia levar feijão, levou, farinha de a mandioca. nutricionista teve aqui, porque assim, a gente brinca da risada, mas é uma situação complicada. É uma situação bem triste. É uma situação complicada que acontece lá na Venezuela, né? Bem Não- triste. Até tem um É trabalho outra do... realidade, né, cara? Aqui a gente tem comida, mas lá os caras não têm. Né? Tem um trabalho de um cara que até já te comentei, que a gente até queria trazer ele aqui no programa, que é o Thiago Greco,
que ele faz ele tem um canal no YouTube que ele vai dar todos os jogos do Grêmio praticamente, e naquela campanha da Libertadores de 2017, ele foi até Venezuela ver esse jogo aí, Zamora e Grêmio, lá na Venezuela. E ele fez um documentário do que ele viveu lá na Venezuela, e foi bem tenso, cara. É bem tenso. Tanto é que ele vai com R$1.500 e os caras trocam pra ele lá e dá 1 milhão de pesos venezuelanos, uma coisa assim. Sim. Vou ler aqui o comentário do Ricardo Flores. Bom programa. Parabéns. Pena que o Colorado não fala muito. É que eu tô com sono. Eu tô com sono mesmo. Não tem muito o que falar, né? Não, eu tenho, né, cara? Fala aí, desabafa aí. Não, pode falar. Hoje eu deixo tu falar. Hoje eu te dou... Cara, mas é tudo que tem que falar. Vocês estão felizes, vocês empataram. Cara, o Inter... Fala o que acontece com o Inter? O Inter tem que amadurecer. Acho que o Inter vai amadurecer nesse período de Copa do Mundo. Por quê? Porque o Odair tem um elenco bom ali. É limitado, mas é bom. É legal, o Ricardo falou que, pena que o Colorado não faz assim. Vem pra cá, Ricardo. Vem no próximo programa aí, que quiser que vir aqui. Que é meu parente aí, Ricardo. Abraço. Vem mesmo. Teu pai ali, ó. Botafogo 2-1 no Flu. Placar parcial. Mas cai esse ano, cara. Não cai. Tem uma gorizada boa ali que Pedro segura. joga muita bola. Tem uma gorizada boa ali que segura, né? O América 2-1, Ceará. E aí? América vencendo Ceará o Ceará. cai, né, cara? O América Ceará se mantém. cai. O América se mantém, ó. Eu acho que tem 2 times rebaixados já, que é uma Paraná coisa e boa Ceará. pro Inter, né? Paraná. Sim, quanto mais time rebaixado, menos vaga sobra. Mas eu tô falando. Eles acham que é flauta. Queria ver dizer isso aí em 2004. Eles acham que é flauta, mas não é flauta, é um fato. Não é flauta. Já chegamos a 2.000 visualizações? Quase 2.000. Imagina, num programa segunda-feira de noite, né? Numa rádio e numa cidade pequena, relativamente como é Esteio, ter quase 2.000 visualizações. Cara, a gente tá bem, né, cara? Maurício tá meio retrancado hoje. Não, mas... Tá igual o teu time. Tá meio retrancado. Eu tô meio... eu tô meio retrancado hoje. Então, o que eu tava falando? Não, o que eu tava falando ali das 2 vagas que já tem no Paraná e pro Ceará, tipo assim, não é flauta, é fato. O Inter, o campeonato do Inter é esse aí, cara. Chapecoense acho que vai pra banho. A Chape também tá na luta ali, mas é aquela coisa, a Chape é muito forte em casa. Tanto é que acho que ganhou no Flamengo, né? Ganhou no Flamengo, né? Então a Chape é muito forte na Arena Condá. Então assim, a Chape vai conseguir esses pontos na Arena Condá. E o Paraná e o Ceará nem em casa assim consegue tirar pontos. Ou seja, 6 pontos garantidos para dupla. Pro Inter eu não sei, pro Grêmio. O Grêmio não consegue ganhar de um time de segunda divisão, que nem o Renato falou. Não, mas a gente lamenta, eu tô falando, eu tô chateado. Claro que lamenta. Eu tô chateado por perder esses pontos. Claro que lamenta. Até o Diogo Santos ali, tava comentando ali, eu como torcedor, eu fico chateado, porque o Inter vai brigar lá embaixo. E eu não tô falando, não é a flauta isso aqui que eu tô falando. Acho que o Inter não vai brigar. A realidade do Inter eu acho que o Inter é disputar lá embaixo. E muita gente vai tirar pontos do Inter. Acho que o Inter consegue pegar uma Libertadores, já que são 6 times da Libertadores. Então, tipo assim, acho que o Inter consegue Libertadores hoje em dia, pescar uma Libertadores ali. Hoje em dia é cota, né? Mas eu acho errado pegar uma Libertadores. Ou talvez seja bom, né? Aí acontece essas bizarrices do Vasco jogar Libertadores com o Paulão e o Erle na zaga. Meu Deus, cara. Paulão é Barcelona, seleção. O Eric falou uma verdade ali. O Eric Cassiano disse que todo ano começa e achamos que a Chape vai cair. E faz 5 anos já. É verdade. Só que acho que esse ano a Chape tem um time pior. Né? Esse ano tem um time pior. Ano passado, até depois da tragédia, assim, chamou alguns torcedores, conseguiu chamar alguns jogadores de um nível melhor. Esse ano não. Eu acho que está acontecendo com a Chapecoense esse ano. Eu acho que vai brigar. Eu acho que vai brigar lá. Assim, Paraná e Ceará, para mim, é 2 times rebaixados já. E daí ali as 2 vagas acho que fica ou com o Sport ou com a Chape. Acho que o Inter tá no bolo. Tá? Não vamos. Não, acho que o Inter vai se. O Vitória. Se destacar. E cobrem no final do ano. O América Mineiro, tu vê, né? O América Mineiro tem conseguido ganhar pelo menos em casa, né? Sim. Já tá ganhando a 3ª em casa. Não, o América tá com um timezinho e tem ganhado de times. Não levando em conta o. Porque o Campeonato Brasileiro é assim, tu tem ganhado dos times que. Levando em conta que o América, lá embaixo, o América né? tá com um elenco bom, cara. Elenco. Tem uns jogadores ali, refúgio ali, o Rafael Moura, o próprio Ailon, etc. Mas são jogadores ali que, já tiveram destaque.
O Ricardo falou assim, cara, se o Inter continuar com esse modo de jogar, nós vamos ser rebaixados. É isso que eu tô falando, entendeu? Assim, Não, isso é verdade. Se o Inter continuar nessa palhaçada aí de jogar por empate, acho que... por que que eu... Vai penar, Cara, vai penar bastante. Mas agora, se o Inter pegar... tem o esse Vasco período de ainda, né? O Ricardo lembrou, o Vasco é um time Mas que... se o Inter pegar esse período agora de Copa do Mundo e trabalhar forte os jogadores para almejar alguma coisa, o Inter consegue... Não, mas o Inter, brigar por alguma o Inter coisa. tem que contratar, né? Tem. O Inter tem que contratar, porque o Inter não... Mas vai contratar quem? não sei, se vira. Eles Não são tem pagos dinheiro. pra... Eles são pagos pra Vai contratar, outro então. Matias aqui pro Inter. Não sei. Então, pessoal, hoje o Pelé Grenal vai ficando por aqui. E fica o convite Fica o convite para quem quiser vir aqui semana que vem. aqui debater Colorado e conosco. gremista já tem um pra semana que vem. Pode ir em gremista também, Colorado. Venham com a Pode ir camisa do torcedor do Brasil Inter. de Pelotas, do Sapucaiense, porque é legal, cara. Torcedor do... Até tem um... Meu compadre conhece um torcedor do Cruzeiro, que ele até sugestionou da gente trazer um torcedor do Cruzeiro. Ele é torcedor do Cruzeiro mesmo, só do Cruzeiro, que Sim. agora é de Cachoeirinha, né? Sim. Não o Cruzeiro de Minas, né? Então, fica aí o Cruzeirinho, convite. Cruzeirinho. Cruzeirinho. Então é isso aí, boa Um noite. convite para vocês aí, se quiserem vir aqui semana que vem. Né? Só para completar, terça-feira, amanhã, o Grêmio joga contra o Monagas, time misto, né? O Grêmio só levou 5, 6 titulares. Groy, Jeromel, Ramiro, alguns jogadores ali titulares. E o jogo acho que é 7h30, né? Acho que é 7h30 o jogo. E o Inter final de semana pega quem? Não, o Inter joga na segunda com a Chape. Na segunda com a Chape aqui no Beira-Rio. E o Grêmio no, final de Grêmio no final de semana pega o Paraná lá. Que tem que... Vai perder Paraná. Não pode perder. Já perdeu pontos para o Inter. Não, cara, não pode perder para o Paraná. Quando vê... Não pode perder pontos para o Paraná, né? Então, assim, tá, os nossos vamos dois ver. maiores rivais que diziam o time grande não cai foram para a segunda divisão. O Hamburgo caiu, cara. O Hamburgo caiu, O Hamburgo verdade. caiu. O Hamburgo Que caiu. era o um... Hamburger. O Hamburgo era o único Hamburger. time da Alemanha que nunca tinha caído. Sério? Sim, o Bayern já caiu, tudo. E o Hamburgo era o único time da Alemanha que não tinha caído e caiu. O Inter nas primeiras 7 rodadas vai pegar os 5 concorrentes ao título. Por isso esse modo de jogo. Depois do Corinthians fica mais fácil os próximos jogos. Mas é aquela coisa, né? Não adianta pegar time fácil e não ganhar. Porque é time confronto fácil. diretos, né? Daqui a pouco perde ponto para Paraná, perde ponto para Ceará e fica difícil. E o Ricardo, o Inter é grande para jogar assim. E é isso. Então fechamos. Então, tá, uma boa pessoal, noite para fica todo dado mundo. convite a todos que... A todos não, porque imagina se a gente enche isso aqui semana que vem. O próximo jogo do Inter é na segunda. Isso é um sinal. Então, um abraço para todos. E até a próxima. Não é sinal. Right here